Olá, boa tarde. Ora bem, mais uma quinta-feira, mais uma aula, meninos. Já me conseguem ouvir, correto? Pessoal, através das redes sociais, boa tarde a todos, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ok? Conseguem ver? A imagem está centrada? Ajudem-me. Está tudo direitinho? Ótimo. Já estou a ver e já estou a ver que vocês já aprenderam agora aí a dar fixe, ainda bem. E corações? Há corações também? Principalmente para os nossos bombeiros. Obrigado, obrigado. Ora bem, sem mais demoras, vamos iniciar. Hoje iremos terminar a sinalização e como nós tínhamos visto na hierarquia da sinalização, a última sinalização pertencente à hierarquia era as marcas rodoviárias. Não se esqueçam que, independentemente, e isto é muito importante o que eu vou dizer, independentemente de as marcas rodoviárias, como nós vemos aqui, serem a última sinalização pertencente à hierarquia, não quer dizer que tenha menos importância, ou seja, que tenham menos importância e que não as tenhamos que cumprir. Vai haver marcações muito importantes, vai haver dicas muito importantes, muitas delas para a parte prática, para se evitar erros, por exemplo, onde é que nós temos que parar quando temos o sinal stop, erros, por exemplo, vocês saberem se a via que surge à vossa direita é uma via de trânsito, ou é uma via de aceleração, ou é uma via de abrandamento. Por exemplo, acreditem que muitas vezes o vosso resultado no exame prático depende da interpretação destas linhas. Por exemplo, aquela situação de nós estarmos a mudar de direção, e se calhar alguns de vocês já começaram a reparar, não é? Vamos dar a linha contínua e depois às vezes a linha contínua tem uns tracinhos. Reparem que eu, antes de começarmos a falar e individualizar cada uma das linhas, eu já vos estou a dar aqui bastantes dicas de erros que normalmente vocês fazem na condução. Como eu estava a dizer, vocês às vezes têm a linha contínua, não é? E depois têm tipo 2 ou 3 tracinhos descontínuos. Para que é que servem estes tracinhos? Normalmente, tem ou uma saída de uma casa, ou um entroncamento aqui, ok? E é o sítio o que vocês têm de passar para fazerem, por exemplo, a mudança de direção à esquerda. E o que é que vocês às vezes fazem? Passam fora da linha, ou seja, esquecem-se de fazer a perpendicular e para além de não fazerem perpendicular, não passam, ok? Não mudam de direção, não passam no sítio certo, no sítio. Como, por exemplo, estarmos aqui e querermos mudar de direção à esquerda, em que vocês têm que ir para ali, isto vamos, obviamente, estudar mais tarde, e vocês chegam aqui muitas vezes, ou fazem isto, e o correto é vocês virarem aqui. E daí ter aquelas linhas que é o sítio indicado para vocês mudarem de direção. Isto é só para começarmos já a chamar-vos a atenção de tipo de erros, ok? Que vocês cometem na condução e da importância de vocês fazerem uma interpretação correta das linhas das marcas rodoviárias. Ok? Certo? Portanto, é a última sinalização da hierarquia, mas não quer dizer que não seja importante. E vamos então aqui nas marcas rodoviárias e vai haver, obviamente, vários tipos de marcas rodoviárias. Vai haver marcas rodoviárias longitudinais, basicamente ao longo da via. Vai haver marcas transversais, ou seja, assim, atravessadas. Depois vai haver as tais marcas amarelas, que são estas as tais marcas que quando nós demos a sinalização temporária, eu disse uma expressão que foi, ok? Que foi nem toda a sinalização de cor amarela tem caráter temporário. Nem toda a sinalização de cor
amarela, tem caráter temporário. Porque vão existir umas marcas rodoviárias que vão regular a paragem e o estacionamento e que vão ser marcas rodoviárias, ou seja, vão ser marcas e não marcas de caráter temporário, ou seja, não vão ser sinalização temporária. Depois vamos dar as marcas orientadoras de sentidos de trânsito, as setas, vai haver setas de seleção e setas de desvio, e vamos depois dar marcas diversas e guias, como por exemplo, temos este exemplo aqui, o que é que vai significar isto, mas depois temos as bandas cromáticas, temos a guia, temos as marcas de segurança, que são aqueles chapéuzinhos, ok? E depois ainda vamos falar, muito rapidamente e levemente, dos dispositivos retrorefletores complementares, que hoje vocês vão perceber para que é que serve isto. Basicamente vai servir para tornar visível algo. Normalmente os limites da faixa de rodagem, normalmente algum tipo de obstáculos menos visíveis que existam na via. Ok? Ora bem, tudo ok? Tudo pronto? Tudo bem acomodado aí? Muito bem. O livrinho, a canetinha, ok? Embora hoje seja mais de observação até, mas tentem registar o máximo de dicas possível. E vamos então começar pelas longitudinais, ou seja, ao longo da via. E começamos pelas principais, certo? Que são as tais linhas que dividem as vias de trânsito. Ou seja, que normalmente até há vias que infelizmente não têm e deviam ter, ou outras que têm, mas já estão poucos visíveis e deviam ser mais vezes visíveis. Portanto, estas primeiras são linhas que vão dividir as vias de trânsito. E as linhas que dividem as vias de trânsito, como nós sabemos, e voltando àquela linguagem que utilizamos logo desde as primeiras aulas, uma via de trânsito, outra via de trânsito. Portanto, estas linhas vão dividir vias de trânsito, separar vias de trânsito, ok? E temos a primeira, que é a famosa linha contínua. Sempre que vocês tenham uma linha contínua, como regra geral, vocês não vão nem poder pisar, muito menos transpor. Portanto, a linha contínua, regra geral, não vai poder ser pisada ou transposta. Ou seja, passarem para o outro lado. Ela é contínua. Ela pode ser um traço contínuo, como muitas vezes e acontece, ter duplo traço contínuo. A diferença, e às vezes tem os tais dispositivos refletores, às vezes tem aqui umas coisinhas, não é? À noite, quando nós vamos com as luzes do veículo, certo? Vocês estão a perceber, isto não está a dar para desenhar bem. Okay? Eu também tenho pouco jeito, como é óbvio, não é? Como já sabem. Portanto, quando existem estas coisinhas, uns refletores, aquilo torna a linha mais visível. Ok? Só. É igual. Ser uma linha contínua ou duas linhas contínuas adjacentes, o significado é o mesmo. A gravidade de pisarem é a mesma. Ou seja, a única diferença é que o duplo traço contínuo é mais visível. Agora, pisar uma linha contínua vai poder, ou seja, vocês ao pisarem uma linha contínua, registrem que isto é muito importante, poderá ser duas contornações. Ou seja, não vai depender se é só uma ou se são duas, mas vai depender se essa linha contínua separa vias de trânsito do mesmo sentido ou se essa linha contínua separa vias de trânsito de sentidos contrários. Quando a linha contínua separa uma via de trânsito, ou seja, desculpem, duas vias de trânsito no mesmo sentido,
a contornação é leve. Quando a linha contínua separa vias de trânsito de sentidos opostos, contrários, a contornação é muito grave. Ou seja, e eu vou pôr aqui esta frase porque vai ser importante, pisar uma linha contínua nunca será uma contraordenação grave. Reparem, nunca será grave. Porque normalmente uma das perguntas que sai é pisar esta linha contínua uma contornação grave. Nunca será grave. Ou será leve ou será muito grave. Entenderam o que eu acabei de dizer? Entendido? Percebido? Só um fixe? Dois. Ninguém dá mais? Está tudo moano hoje. 3, 4, 5. Ok, pessoal, deixem os vossos comentários nas redes sociais, quem estiver a assistir através das redes sociais. Isto é muito importante. Portanto, toca olharem para a imagem e perceberem se aquela, nós estamos aqui, se esta via de trânsito aqui é no nosso sentido ou sentido contrário. Se for no mesmo sentido, já sabem, pisar aquela linha contínua é leve. Se for sentido oposto, será muito grave. Passamos, então, para a linha descontínua. E a linha descontínua, basicamente, tem este aspecto normal. A partir do momento que ela existe, quer dizer que nós podemos pisar e transpor a mesma, certo? Ou ao contrário, certo? Mas sempre com justificação. Ou seja, não é porque me apetece. Eu, para poder pisar aquela linha descontínua, eu tenho que ter ou que contornar um obstáculo, ou que inverter o sentido de marcha, ou para mudar de direção, ou para ultrapassar. Portanto, para efetuar manobras. É-me permitido pisar e transpor aquela linha para executar, para efetuar manobras. A partir do momento que vocês olham por uma linha deste tipo, que é composta por uma linha contínua e uma descontínua, o que vocês têm que perceber é, ou verificar, para já chama-se linha mista. O que vocês têm que perceber é de que lado é que está essa linha mista. Ou seja, de que lado é que está a linha descontínua. Neste caso, quer dizer que um veículo que venha neste sentido pode pisar e transpor para efetuar manobras e depois conclui, por exemplo, a ultrapassagem e regressa novamente à direita. Quem for neste sentido, simplesmente não pode pisar nem transpor. Se estiver descontínuo do outro lado, certo? Ou seja, se fosse ao contrário, já os outros é que podiam e os que vêm em sentido contrário é que não podem. Ok? Portanto, linha mista. Depois, e atenção, muito importante, embora não se perceba aqui, mas eu vou desenhar já ali, linha descontínua de aviso. Quase de certeza absoluta que a partir de agora vocês vão reparar e vão perceber isto que eu vou dizer agora. Quando nós estamos numa reta, a linha descontínua é comprida. Quando começamos a chegar a um sítio em que a linha vai passar a ser contínua, os traços começam a ser mais pequenos e menos espaçados entre eles. Ou seja, que às vezes até tem aqui umas setinhas que vamos ver daqui por um bocado.
Esta linha aqui, ou seja, imaginem, super grandes, e depois começamos a chegar e eles ficam mais pequeninos. E depois fica contínuo. Esta linha aqui chama-se uma linha descontínua de aviso. Se é uma linha descontínua de aviso, avisa-nos que ela vai passar a ser contínua. Saibam situações do tipo assim e perguntam: podemos iniciar a ultrapassagem? O que, Pedro? Podemos iniciar a ultrapassagem? Vamos ter tempo de iniciar e concluir antes de chegar à contínua? Pedro, tem a ver com o tamanho das linhas. A própria linha, quando começa a ficar mais pequenina, isto é uma linha descontínua. Isto é uma linha descontínua de aviso. Porque os traços ficam mais pequenos. Avisa que a linha vai passar a ser contínua. Ou que vamos nos aproximar de uma curva e por isso é que a linha vai ficar contínua. Ou porque vamos ter uma lomba. É o tamanho dos traços que vos vai dizer se é uma linha descontínua normal ou se é uma linha descontínua de aviso. São mais pequeninos os traços. Comecem a reparar. Se a via estiver bem demarcada, okay, que normalmente está, às vezes não está, é bem visível, ok? Vocês vão começar a reparar, e não é vão ter que começar a reparar nestes pormenores, que são por maiores, muito importantes. Ok? Entendido? Depois, sempre que olharem passagem estreita, é quando a estrada fica mais estreita. É quando a estrada fica mais estreita. Uma passagem estreita é quando tens, por exemplo, uma via e de repente ela afunila, fica assim uma passagem mais estreita. Okay? Isto é que é uma passagem estreita. Ok? Continuando. Sempre que vocês olharem para o chão e virem estas marcas, significa que esta via de trânsito aqui do meio é a tal via que nós já falámos na sinalização luminosa de sentido reversível. A tal via que, dependendo da intensidade de trânsito, pode estar aberta num sentido, como pode estar aberta em sentido contrário. Portanto, esta via de trânsito aqui no meio pode haver alternância. E por isso é que nós demos na sinalização luminosa, quando nós demos um sinal luminoso que tinha um X vermelho ou uma setinha verde. Lembram-se ou não? E reparem, isto que está aqui está mal, como é óbvio. A indicação que está aqui está mal. Pronto, isto é um erro. Okay? Isto está a ser construído, nós estamos a mandar. O M5 é o nome, é sempre... ou seja, eles dão sempre um código, ok? Mas não precisas saber M5, M6, isto não é preciso saber. Como os sinais tinham. Ok? B1, B2, é igual. Está bem, Celestino? Portanto, não é importante isso. Okay? Mas o M vem de marca rodoviária. Marca rodoviária número 1, número 2, número 4, número 5, número 6 e por aí adiante. Ok? Mas não tem nenhum significado, digamos, especial. Okay? Tem a ver pela ordem que são dadas. Basicamente, e que saem no Diário da República e que estão no livro. Portanto, isto aqui, esqueça. Portanto, esta linha de sentido reversível, não se esqueçam que é mais uma sinalização que vos ajuda a perceber que naquela via de trânsito pode haver alternância de sentidos. Estejam atentos à sinalização luminosa. E não se esqueçam, mais uma vez, e vamos falar na aula 8 novamente nisto, certo? Na aula de terça-feira, ok? Que todo o veículo que circula numa via de sentido reversível tem de ligar os médios ou as luzes de cruzamento. Que é a mesma coisa. Médios ou luzes de cruzamento. Vamos dar as luzes na aula 8. Depois, e isto sem dúvida também muito importante, embora aqui não se note bem, ok? Observem isto, ok? Por vezes nós estamos a circular numa via e de repente surge-nos aqui uma via à nossa direita.
É mesmo importante. Eu não estou a dizer que é importante só para vender peixe. É mesmo importante. Como é que vocês sabem se esta via que surge aqui à vossa direita é uma via de trânsito normal ou é uma via de saída, de abrandamento ou de aceleração, de entrada? Se calhar vou ter que desenhar aqui em baixo. Esperem aí. Mais uma vez, o tamanho dos traços. De repente surge-vos aqui uma via, não é? E esta continua, não é? Portanto, continuamos a ter duas aqui em frente e depois surge aqui mais uma. E vocês olhando para lá, há umas que vão ter assim uns traços. E há outras, ok, que era esta que eu estava a tentar, que os traços vão ser mais compridos. Ok? Na que são mais compridos, neste, o que acabou de surgir à vossa direita é mais uma via de trânsito. Para vocês perceberem a diferença. A linha descontínua que separa vias de trânsito é mais ou menos isto. Uma linha descontínua que separa uma via de trânsito de uma via de abrandamento ou de aceleração é mais ou menos isto. Mais pequenos, mais grossos e menos espaçados entre eles. Ou seja, eu aqui devia simplesmente ter desenhado algo do género. Ou seja, mais espaçados aqui. Estes são menos espaçados, mais grossos e mais pequenos. Ou seja, quando vocês tiverem uma via de trânsito, duas vias de trânsito, aqui se tiver assim um traço, isto é uma via de trânsito, outra via de trânsito. Se vocês tiverem algo deste género, e estes serem mais pequeninos, isto é uma via de trânsito, isto é uma via de trânsito, e isto é uma via de aceleração ou de abrandamento. Neste caso, como é de saída, é de abrandamento. Se for uma via de entrada, que é aquelas que vos aparece muitas vezes assim, certo? Que depois ela termina e vocês têm que chegar aqui e acelerar, que é para mudar para ali. Isto é de aceleração, entrada. Esta é de abrandamento, que depois vai ter aqui a saída para vocês saírem da via. Está entendido isto? Isto é muito importante e tem a ver com o tamanho dos traços. Neste momento, é claro que é mais fácil quando vocês tiverem uma imagem real à vossa frente, é muito mais fácil para vocês identificarem, ok? Mas neste momento o que vocês precisam de saber é que sempre que à vossa direita surja uma via, para vocês saberem se ela é uma via de trânsito, se for uma via de trânsito, vocês tiverem que circular à direita, o que é que vocês têm que fazer? Passam para ali. Ok? Ou então, se for uma via de abrandamento, só passam se realmente quiserem sair na próxima saída. E o que é que vocês olham? Olham para o tamanho dos traços. Se forem então mais pequeninos, certo? E menos espaçados, isto, aqui este desenho não está bem representado, devia ser, ok? Então vocês já perceberam para aqueles desenhos que eu fiz ali. Pronto. Então isto é uma via de abrandamento. Só passamos para ali porque vamos sair na próxima saída. Reparem na diferença. Isto vai ser muito importante e posso-vos dizer que há colegas vossos que reprovam. Primeiro reprovam porque passam para lá, pensam que é uma via de trânsito e ela depois, entretanto, termina e vocês ficam lá empancados que têm que passar outra vez para a esquerda e foram para uma via de trânsito que não deviam ter ido. E enganaram-se. Porquê? Porque não viram o tamanho dos traços. Posso-vos dizer e garantir que há reprovações à conta disto. Por vocês não interpretarem e não verem o tamanho dos traços, das linhas. Ok? Percebido?
Sim ou não? Ótimo. Para já é o essencial. Depois, corredor de circulação, aquela tal via de trânsito reservada ao transporte público, certo? E um corredor de circulação pode ser delimitado por uma linha contínua, como pode ser delimitado por uma linha descontínua. Simples. Naquelas situações que nós já falámos aqui, que eu já falei aqui, em que nós, conduzindo o nosso veículo particular, podemos utilizar esta via de trânsito, quer dizer que nesta situação aqui em cima, se eu realmente quiser, por exemplo, mudar direção à direita no próximo entroncamento ou cruzamento, eu tenho que entrar logo aqui, porque se eu for aqui, já não vou poder, porque já está lá uma linha contínua. Neste caso aqui, eu posso continuar aqui e mais perto do local onde eu quero mudar a direção à direita, eu então passo para aqui. Ou seja, isto é basicamente vocês saberem que uma linha contínua não pode ser pisada e uma linha descontínua pode ser pisada e transposta. É só isto. Ou seja, um corredor de circulação delimitado por uma linha contínua ou um corredor de circulação delimitado por uma linha descontínua. Contínuo posso pisar, descontínuo não posso pisar. Depois estas marcas que já começam a aparecer na via sinalizam, ok, uma pista para velocípedes. Okay? Já começam a ver isto desenhado na via. Terminando as marcas longitudinais, vamos para as marcas transversais. E desengana-se quem pensa que agora vai ficar mais soft e não vai ficar mais soft e vamos perder aqui um bocadinho com isto. Primeiro, algo que eu digo, apostem com os vossos pais que ganham de certeza porque eles não sabem isto que eu vos vou acabar de dizer. Se calhar se forem buscar alguém que tirou a carta há pouco tempo, se calhar também não sabe. Ok? Portanto, eu peço o máximo de atenção. Esta linha que está aqui, estas duas linhas, são as linhas que representam o local onde vocês têm que imobilizar o vosso veículo para cederem a passagem aos outros. Mas, e é a parte que normalmente ninguém sabe, ou que simplesmente ignora, ninguém sabe, vos garanto praticamente. Esta marca rodoviária que está aqui só tem validade, ou seja, vocês vão ter que imobilizar o vosso veículo antes da marca, e aqui igual, se a mesma tiver acompanhada por sinalização vertical. Ou seja, se é a marca de paragem, e por isso é que ela é contínua, tem que ter o stop na vertical. Tem que ter aqui o sinal de stop. Se não tiver sinal de stop, mesmo tendo inscrição stop, antes que alguém pergunte, não tem validade. Não tem que parar. Tem que cumprir a regra da direita. Portanto, esta marca transversal só impõe paragem se tiver o sinal vertical, o sinal ao alto. Entendido o que eu disse? Não deixa dúvidas. Não há dúvidas. Não precisam perguntar a mais ninguém. Apostem em casa e que ganham. Sabias que a marca rodoviária de stop, tu não tens que parar, a não ser que tenha lá stop? Então, mesmo situações que vos saiam de perguntas, porque sai, se vocês virem só o risco na imagem, é zero, não vale. Tem que ver o stop. E aí, tem o stop, eu tenho que parar e ceder a passagem a todos. Isto é a primeira parte. Depois, segunda parte, e para reforçar mais uma vez, porque eu já o disse, a partir do momento que neste local tem a linha e tem o stop vertical, ok? Tem lá o stop.
e em cima igual, ok? Vocês já sabem. Vocês têm que imobilizar o vosso veículo antes da linha. A partir do momento que vocês ou pisam ou passam para a frente do stop, param lá à frente, neste caso que tem linha, vocês podem estar reprovados. Pode já não ser considerado paragem. Portanto, sempre que exista marca, já respondo, Pedro, sempre que não exista, ou seja, sempre que exista marca e tenha o stop na vertical, tem de parar antes da marca. Ok? Depois, atenção, muito importante, ao vosso posicionamento. É claro que aqui, independente de irmos para a esquerda ou para a direita, a nossa paragem, o nosso veículo fica aqui. É claro que se for para a esquerda, podemos aproximá-lo aqui mais da linha e do eixo. É claro que se for para a direita, podemos encostá-lo mais à direita. Agora, aqui nesta, atenção ao posicionamento. A própria linha já vos indica como é que vocês devem parar. Ou seja, se for em frente ou para a esquerda é aqui. Se for para a direita, o vosso carro já pode ficar inclinado. Se pararem assim, forem em frente e depois virarem para a direita, já estão a fazer uma mudança de direção à direita incorreta. Mudança de direção com tornação grave, reprovação direta num exame. Então, se vocês colocarem assim, ou vão em frente ou vão para a esquerda. Reparem ao pormenor que isto vai. E não sou eu que estou a ser chato. Eu estou-vos a preparar para vocês não terem problemas no vosso exame, no vosso dia-a-dia. O vosso posicionamento, para mudarem de direção... Esperem aí que isto entrou aqui em conflito outra vez. O meu rato está sempre a ir abaixo. Não sei porquê. Ok, já funciona outra vez. Mas estão a entender a mensagem? Estão ou não a entender a mensagem? Pedro, a tua pergunta. Eu não sou mediador de seguros. Eu explico o código. O que acontece muitas vezes é que eu digo-vos as leis, ok? Depois existem aqueles espertos que têm contra-leis e as companhias que normalmente são espertas e às vezes o que acontece é que é meio-meio porque aquele não teve cuidado e porque a lei o que diz é que a marca rodoviária por si só não tem validade. Ponto final de parágrafo. Não tem validade. Portanto, estando tu à direita, és tu que tens a prioridade. Ou seja, se tu estiveres aqui e vier um carro daqui, não tendo o sinal vertical, tu tens prioridade, porque estás pela direita. E isto não tem validade. Agora, se me perguntares assim, professor, devo ter cuidado? Certo. Devo evitar, porque, como eu disse, ninguém sabe? Certo. Porque nós também temos o dever de evitar os acidentes. Agora, em caso de acidente, tens esta situação da lei do teu lado. Só isto. Até agora, tudo percebido? Pronto. Ok, desapareceu. Já conseguem ver outra vez? Isto desapareceu, certo? Já conseguem ver outra vez? Correto? Ok, ótimo, obrigado. Pronto. Agora, para vocês perceberem onde é que isto chega. E que não tem nada a ver, ok? E que não tem nada a ver com marcas rodoviárias. Mas é importante, porque cada vez mais existem, e eu explico mais uma vez isto, até a exaustão com muitas outras matérias, e simplesmente continuo a ver alunos chegarem à condução e terem dúvidas nestas situações. E eu não faz sentido nenhum. E chegam ao cúmulo, às vezes, de dizer é melhor parar 2 ou 3 vezes, erradamente. Vocês têm que parar no sítio certo. Vocês não têm que parar 2 ou 3 vezes para ver se estão a mirar no sítio certo. Não. Vocês... É-vos explicado direitinho e certo onde é que vocês devem parar o vosso veículo quando
chegam a um determinado local e vocês não têm marca rodoviária. Ou seja, tem lá o sinal, mas como não tem marca rodoviária, vocês ficam. Onde é que raio eu tenho que parar? Agora digam, na vossa opinião, vocês têm que parar ao lado do stop ou na interseção? A ou B? O que é que está correto? Quem é que está corretamente parado? Atenção, temos que imaginar que está ali um carro de cada vez. Ok? Temos que pensar que está ali um carro de cada vez, porque senão o A está parado, está bem parado porque está atrás do B. Portanto, imaginem, ok? Uma situação em que só está o B e o A, qual é o que está corretamente posicionado? O B ou o A? É o B. Porquê é que vamos parar aqui atrás se não vemos nada se vem carros ou não? Portanto, onde vocês, quando não existe uma marca rodoviária para vocês dizermos assim, é aqui que vocês têm que parar, não existe essa marca, é à frente. Sempre junto à interseção. Agora, o que não pode acontecer é vocês meterem primeiro à frente e um veículo que venha daqui já ter que se desviar. Não. A paragem tem que ser sempre antes de entrar na outra via. Sempre. Mas junto à interseção. Não é antes. É sim, sempre. Ok? Mesmo tendo um stop, o stop temos. Sim, mesmo o stop está cá atrás, vocês param lá à frente. Não tem que parar ao lado do stop. Só tem que parar ao lado do stop se tiver lá o risco para vocês pararem lá ao lado do stop. Não tem risco, não tem marca rodoviária a dizer o sítio para onde parar, param à frente. É sempre na interseção. Nunca é que a frente já na outra via. Sempre antes de entrarem na outra via. Ok, há situações em que vocês vão parar aqui e mesmo assim vai ter aqui uma casa e aqui outra casa e vocês não vêm. Já paramos. Vão avançando devagarinho e vão espreitando a ver se vêm carros. E aí chegam um bocadinho à frente. Mas aí já paramos. Não é, eu vou parar aqui e agora vou parar lá à frente. Falta. E se pararem aqui atrás e não pararem à frente, o examinador pode-vos reprovar. A polícia pode-vos multar. Entendido? Não pode haver dúvidas. Não tenham dúvidas. Aliás, mais ainda, que é outro que vocês, não sei de onde é que vocês tiram isso da cabeça, mas vão buscar sempre alguma coisa, não sei a quem, ok? E que vos diz isto. Passadeira. Stop. Ok? Temos que parar aqui ou podemos parar aqui. É o A ou o B? Asneira. Asneira. Esta linha que está aqui é de quê? É para nós pararmos para quê? Se vier um peão. Se vier um peão. A não ser que tenha escrito stop no chão. Se escreverem aqui stop, é para o peão e é para o stop. Não tendo, é para o peão. Ou seja, só tem que parar no B, só tem que parar aqui, se vier um peão. E mais, que já vos aconteceu a colegas vossos. Pararam aqui, passou o peão, arrancaram, chegaram aqui no Minha Ninguém e não pararam. Ou seja,
Não pararam para o stop. Pararam para o peão e não pararam para o stop. Muito grave, reprovação. É lá à frente. Não tem linha nenhuma para pararem no stop. É lá à frente. Mesmo que o nosso veículo fique em cima da passadeira. É o sítio certo que nós temos que parar para vermos se vem carros ou não. Cá atrás não se vê a regra geral. Pedro, se não tiver sinal vertical, nem parar tens. Certo? O sinal vertical, stop, só te diz que tens que parar. Não te diz que tens que parar ao lado dele. Tens que parar. É o que ele te está a dizer. Ele às vezes até é colocado para aí 10 metros ou 20 metros antes do cruzamento. É à frente que vocês têm que parar. Mesmo que o vosso veículo fique em cima, bem devagarinho, olham para a passadeira. Não tem ninguém, paramos lá à frente. Bem alguém, paramos aqui para ceder ao peão. Arrancamos e voltamos a parar à frente para o stop. Se tiver escrito stop aqui na linha, esta linha representa a linha de paragem para a passadeira e a linha de stop. E aqui sim, ao pararem cá atrás, conta para as duas coisas. Mas aí, aquela linha que está ali no chão, tem que dizer que também é um stop. Não, Pedro. Se tiver aqui stop, aqui escrito no chão, tens que parar aqui. O que te pode ter que fazer parares lá à frente, porque parares no stop, é parar e ceder a passagem. Imagina que está aqui escrito stop, aqui no chão. E tu paraste por causa do stop. Arranca, chegas aqui à frente, vem um carro, o que é que tens que fazer outra vez? Tens que parar para ele deixar passar. Agora, à frente, só precisas de parar se não vier ninguém. Ok? Ou seja, desculpa, só precisas de parar se vier alguém. Só. Porque já paraste cá atrás. Mas eu estou a falar isto se tiver o stop aqui. Escrito no chão. Se não disser no chão, não é podes parar lá à frente. Tu tens que parar. Se não tiver aqui escrito no chão, tens que parar lá à frente. Mesmo que pares atrás para o peão, à frente tens que parar para o stop. Ok? Percebeste, Pedro? Se não disser no chão, é lá à frente que tens que parar. Não tens que parar cá atrás, tens que parar lá à frente. Pronto. E para não haver mais dúvidas, porque eu sei, mas, formador, houve alguém que me disse que nós não podemos parar em cima ou estar parados em cima de uma passadeira. E você está-me a dizer que se eu estiver parado no stop para ver se for o sítio mais indicado, eu tenho que parar em cima da passadeira. O que vocês ouvem, ou que vocês interpretam mal, o que não podemos fazer é, quando vocês têm uma passadeira e têm um veículo aqui à frente e vocês param na traseira dele em cima da passadeira. E isto é o que não pode acontecer. Ou seja, imaginem naquela situação ali que temos aqui a passadeira, certo? Temos aqui o stop. Okay? E está aqui um veículo parado. Porque tem o stop, parou. E nós aqui temos que parar aqui. Porque aqui é que nós não podemos parar ali em cima. E só quando ele avançar é que nós avançamos e paramos no stop nós lá à frente. E nestas situações, atrás de um veículo, é que se ele parar, por isso é que uma pessoa diz, deixem sempre um carro de distância para o carro da frente. Para quê? Nestes casos, se ele parar a seguir à passadeira, se vocês deixarem um carro, vocês não vão ficar em cima da passadeira. Mas às vezes, aí formador, já fiz as neiras, já parei em cima da... Porque vocês querem ir sempre atrás dos outros. E esquecem-se destes pormenores. Nestas situações, tendo um carro depois da passadeira, é que vocês não podem avançar e ficar imobilizados em cima da passadeira. Entendido? Percebido? E isto não é marcas rodoviárias. Porque eu simplesmente pegava nisto e continuava a dizer as marcas uma a uma, se calhar já tínhamos terminado a aula. Portanto, aproveitem isto que nós estamos-vos a dar. Ok?
que é para depois não andar o examinador, é aqui que se para. E nem é. E depois começa... E atenção. E aqueles que avisam até são vossos amigos, porque há aqueles que não avisam ninguém. Olha, menino, não parou no sítio certo, contornação muito grave, está reprovado, damos a volta, vamos para o centro de exame. Não, porque o Pedro, também vamos dar isto, como é óbvio. A responsabilidade durante a administração do ensino recai sobre, ou seja, nas aulas, recai sobre o instrutor. Qualquer contornação que tu faças, exceto tua desobediência, a responsabilidade recai sobre o instrutor. Portanto, a partir dele não te deixa fazer. Ele vai travar o carro num stop, etc, etc, etc. Ok? A não ser desobediência, e pode ser incutida a responsabilidade. No exame, a responsabilidade é vossa. No exame de condução, a responsabilidade é vossa. Qualquer contornação, situações de baterem com o carro, etc. Exatamente. Para além da causa, para além de ser causa de reprovação, já não é uma multa barata, é outras coisas que pode adver daí. Ok? Tá ou não? No Pedro, não percebi o que disseste. Ok. Já agora, deixem-me... Esperem aí que eu vou... Digo já a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, aula 6, número 28. 28, ok? 28. Mas vai começar aos gritos. Para. Ok, Pedro? Ou então vai-te amarrar uma corda para te não andares. Sou eu que já estou a brincar agora. Ok, está registado? Pronto. Em relação à linha de cedência de passagem, que é a próxima, que é em tudo idêntica à de paragem, certo? Exceto, obviamente, ser descontínua, como vocês estão a ver aqui. É igual tudo o que eu acabei de dizer em relação à validade, a ter validade. Só tem validade esta linha, portanto, para ter validade, para sermos obrigados a ceder a passagem aqui e aqui, tem que ter o sinal de cedência de passagem, o tal triângulozinho com o vértice invertido. Não tendo o sinal vertical, não tem validade. Ok? Do resto, já não se aplica porque aqui vocês nem têm que parar. Vocês têm que ceder a passagem. Tendo o sinal vertical, vocês têm que ceder. O que vos pode obrigar a ter que imobilizar o veículo neste tipo de cruzamentos ou entroncamentos sinalizados com esta marcação e com esta sinalização é a presença dos outros veículos. Não tendo veículos, se for de boa visibilidade, se vocês virem que não vão arrancar ou vão continuar a marcha e não vão prejudicar ninguém, podem fazê-lo. Então, desde que cedam a passagem, nada vos obriga a parar. Ok? Portanto, é só cedência de passagem. Mas, mais uma vez, só tem validade, ok? Se tiver o sinal vertical. Depois temos aquela marcação, ok? Que simplesmente vos sinaliza ou vos indica que vocês têm uma passagem para velocípedos, ou seja, uma passagem para bicicletas. Passagem para velocípedos. São essas duas. Depois a famosa passadeira, que pode ser em zebra ou que pode ser já assim, que é para poupar em tinta. Portanto, as marcas rodoviárias, que significam que ali existe uma passagem para peões. Estas novas, que são as lombas redutoras de velocidade, ou seja, são aquelas lombas construídas para vos obrigar a moderarem a vossa velocidade. Algumas às vezes até são pintadas de vermelho e branco. E passamos para as marcas amarelas. Não sei o que é que se passa hoje com o meu rato, que ele de vez em quando deixa de funcionar e ainda lhe troquei a pilha há pouco tempo. Marcas reguladoras do estacionamento e paragem. Atenção que sai muito isto.
Sempre que vocês olharem para os limites da faixa de rodagem e vejam uma linha deste tipo, que vocês estão a ver aqui, contínua, junto ao passeio ou sobre o passeio, significa que estão proibidos de parar ou estacionar. Portanto, a linha contínua amarela proíbe a paragem e o estacionamento. Proíbe parar ou estacionar. A linha descontínua amarela proíbe estacionar, ou seja, é permitido parar. Portanto, proíbe o estacionamento. Posso parar, estou proibido de estacionar. A linha em zigue-zague, igual, é só por ser mais visível. Ou seja, estamos proibidos de estacionar, é permitido parar. E depois temos este retângulozinho com o X amarelo lá dentro. É um local onde podemos, ou seja, o que é a regra geral? Eles dizem proibido parar e estacionar. Outra falha. Estão a ver? Desapareceu, não desapareceu? Não sei o que é que se passa. Já está. E agora, conseguem ver outra vez? Não sei o que é que se passa. Isto aqui, ok. Desculpem lá, isto é alguma falha aí de corrente. Portanto, voltando aqui, regra geral é proibido parar e estacionar, exceto para cargas e descargas. Ou seja, eu costumo dizer, e normalmente é o que sai, é permitido parar e estacionar, desde que seja, ou apenas para, melhor, cargas e descargas. Ok. Depois temos as linhas limitadoras do estacionamento, que são aquelas linhas que vocês, que basicamente estão-nos ali para orientar a vocês deixarem o vosso veículo estacionado entre elas. Nunca em cima. Mas ou dizermos nunca deixar o veículo mal estacionado, ou seja, em cima de uma daquelas marcas, não quer dizer que vocês, para estacionar, não as possam pisar, que vocês podem pisar, ou seja, temos aqui dois lugares de estacionamento, por exemplo, ou três. Três lugares de estacionamento. Este é o estacionamento paralelo. Vocês vêm aqui e o que vão ser obrigados a fazerem exame é de marcha atrás, o vosso carro vir para aqui. Ok, quando eu estou a dizer isto, quer dizer que vocês podem vir para aqui, não tem carros aqui, vocês vêm até aqui atrás. Depois, quando terminarem, é que chegam à frente e o carro tem que ficar entre as linhas. Mas estas linhas aqui, que são as tais linhas marcadoras de estacionamento, podem pisar. Não podem, é quando terminarem, ok? Estarem em cima de alguma. Este é o paralelo. Vai haver isto hoje, de vez em quando. Vai haver o estacionamento perpendicular, que é a mesma história. Vocês vão estar aqui e de mais atrás vão ter que meter aqui o carro e o carro vai ter que ficar entre as linhas. Podes. Se não tiver proibição nenhuma, é um local de estacionamento, estacionas a tua moto. Sem problema nenhum. A não ser que tenha um parque, o estacionamento seja autorizado e tenha aqueles painéis adicionais a dizer o tipo de veículo. Não havendo, é autorizado para todos que caibam ali e que não ocupem mais daquele espaço. Ok? Portanto,
Isto é que são as tais marcas de, já agora, o estacionamento em espinha. Que é quando a linha é assim. Quer dizer que vocês têm que meter o carro tem que ficar assim. Chama-se estacionamento em espinha. Paralelo, perpendicular e em espinha. Ok. Depois, não se esqueçam sempre desta marca rodoviária que cada vez também existe mais, que é desenhada no chão com esta cor, que é aquele local é reservado, certo? Para veículos, ou seja, o estacionamento é autorizado para veículos que possuam dístico de deficiente. Tem que ter lá um autocolante. Ok? Depois, as setas. Temos setas de desvio e setas de seleção. Olha, aqui um erro. Esperem aí, deixem-me ver se... Exatamente. Aqui um erro. Seleção. Então, estas são as setas de seleção. Estas. Que basicamente o que é que acontece? Vocês têm a via, ok? E depois de vez em quando tem no chão uma seta para a frente, às vezes outra seta assim para a frente e para a esquerda, uma seta para a esquerda e para a direita. Então, estas assim, ou por exemplo, umas têm assim, ou umas têm assim, são tudo setas de seleção. Tudo. Eu costumo dizer que são as direitas, entre aspas, setas de seleção. Para vocês não confundirem. Setas de desvio são 3. Setas de desvio são 3. São o que é que se passa aí na conversa que eu não estou a perceber nada? Estão para aí a falar, não estou a perceber, não estou a apanhar. Pronto. Passando à frente. Setas de desvio. Ou estou-me a fazer despercebido. São as tais, quando vocês têm as tais, começam a ter as tais linha descontínua de aviso, que tem aquela setinha aqui, que é, olha, se tiverem a efetuar uma ultrapassagem, deve concluir rapidamente, porque a linha vai ficar descontínua. Portanto, isto são setas de desvio. Setas de desvio também são aquelas que têm... Nós temos duas vias de trânsito e vai passar a ser só uma e tem assim umas setas desenhadas, às vezes grandes, que nos avisa que quem estiver aqui a via vai terminar e que vai ter que passar para ali. Portanto, estas também são de desvio, que é a mesma coisa. Eu disse que são 3, porquê? Porque a via pode ser assim, não é? Pode terminar aqui. Então tem umas assim. Estas são as únicas que são de desvio. Estas e estas. Todas as outras que vocês virem no chão desenhadas como setas são setas de seleção. Ou seja, voltando aqui, estes exemplos que vocês têm aqui. Ok? Entendido? É seleção, porquê? Porque representa isto. É tipo teres uma rotunda e às vezes tens umas setas assim desenhadas. E é chamada de seleção. Ok? Se reparares pela justificação,
Está aqui. Utilizam-se em conjuntos de 3 para indicar o sentido de uma circulação obrigatória em torno de uma ilha, ok? Ou em torno de uma rotunda. A ilha, aqueles ilhéus. Entendido? Pronto, então ali este desvio. Depois, raias oblíquas, que estão a isto aqui. Isto chama-se raias oblíquas. Ou seja, significa que é óbvio, nós não podemos andar aqui com o nosso veículo aqui por cima, não é? Portanto, local restrito da via pública. Ok? Chamam-se raias oblíquas. Não podem, ou seja, não podemos, obviamente, pisar estas raias. Muito importante este aqui significa ou reforça aquela ideia, reforça aquela situação em que nós, basicamente o que representa é que nós não podemos ficar imobilizados aqui em cima. Ou seja, isto é um cruzamento, ok? E se nós estivermos aqui e tiver aqui um veículo, nós não podemos avançar e parar aqui. Já vou lá, Juliana. Percebido ou não? Então, é um local, o ter estas marcas significa que neste cruzamento, neste local, é mais provável acontecer estas situações de congestionamento. Então, para reforçar a ideia que nós não podemos ficar imobilizados aqui, eles pintam este retângulo com aqueles quadrados e losangos lá, parece que losangos lá dentro, certo? Ok? Para reforçar a ideia que não podemos ficar imobilizados no centro de uma interseção. Explicado? Pronto. Juliana, as raias são isto. Esta parte aqui, ok? Em que simplesmente, se tu estás aqui, a única solução é ir para ali. É um local onde não podes depois andar aqui por cima. São raias oblíquas, ok? São chamadas de raias oblíquas. Quer dizer, se fores aqui, vens para cá, por exemplo, não chegas aqui, não podes fazer isto. Não é? Não podes andar aqui por cima. Então chamam-se raias oblíquas. Foi o nome que eles deram, raias oblíquas. Ok? Depois, estas marcações aqui e aqui, que é para tornar os limites mais visíveis de algum obstáculo, alguma coluna, como vocês estão a ver aí, de um passeio, chamam-se, ok, listas alternadas, ok, de cores amarela e preta. Portanto, é só para vocês terem a noção que são marcações que existem para tornar mais visíveis alguns limites de obstáculos. Depois, uma das que sai e que vocês já sabem o significado, porque já foi falado várias vezes, as guias, ou seja, que é esta linha branca aqui e esta linha branca aqui, que é aquilo que nós dizemos que torna os limites da via, ou seja, torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis, ou seja, delimita a faixa de rodagem. Para dentro é a faixa de rodagem, para fora, neste caso, é a berma. A guia pode ser pisada e transposta. Em caso de necessidade, nós estamos aqui, podemos nos encostar para aqui, até, por exemplo, para deixar passar um veículo prioritário. Ok? Entendido? Certo? Guias. Esta também já era sabida. Depois, as bandas cromáticas, que são o local da via pública, que vocês às vezes passam e aquilo faz dum, 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 dum. Ok? Reparem, nós vimos daqui para aqui. Elas são primeiramente mais espaçadas e depois, quanto mais próximo tivermos do local de perigo, que elas sinalizam, que pode ser várias coisas, pode ser a aproximação de uma escola, de uma curva perigosa, de um local de acidentes, de uma passadeira. Portanto, alerta-nos é para... Não é bem isto. Alerta-nos para, okay, praticar velocidades mais reduzidas. Portanto, o que vocês têm que fazer de certeza absoluta é moderarem a vossa velocidade. Isso sempre. O que é que elas sinalizam?
podem sinalizar várias coisas. Ok? Aproximação de uma escola, de um lar de idosos, de uma passadeira, de um cruzamento, de um entroncamento, de um local perigoso, etc. Depois temos as marcas de segurança, que são estes chapeuzinhos. Ajudam-nos a calcular, ok? Eu sei, Juliana, sem stress. Ajudam-nos a calcular, ok? A distância que nós estamos a guardar para o veículo que vai à nossa frente e calcularmos essa distância de maneira a, obviamente, a ele reduzir a velocidade e nós reduzirmos sem lhe batermos, ok? Portanto, ajuda-nos a calcular a nossa distância. Dizem que nós, em questões normais, em velocidade normal, no caso da autoestrada, aos 120, por exemplo, dizem que devemos guardar, ou seja, basicamente vai aqui um veículo e nós devemos ir aqui atrás. Ok? Portanto, 2 espaços. Depois, a parte final em relação ainda pertencente às marcas rodoviárias, que é os tais dispositivos complementares que simplesmente surgem para tornar os obstáculos também mais visíveis, muitas vezes as linhas aqui com os refletores, reparem, brancos. Okay? Esta parte aqui, portanto, simplesmente parece Natal, mas não é. Isso existe para que se tornem, então, os limites da via mais visíveis. Certo? Às vezes nos rails também tem, nos próprios rails, naquelas limites também tem, que é para simplesmente tornar mais visível, até, por exemplo, no caso do nevoeiro, sermos mais fácil vocês se guiarem e coordenarem, ok? O vosso posicionamento. Ok. Terminamos a parte das marcas rodoviárias, terminamos a parte da sinalização, ok? Hierarquia da sinalização, mas temos mais 2 ou 3 aspectos importantes para falarmos até ao final da aula, que vos vão sair, como é óbvio, que é a utilização, os sinais dos condutores, que é os sinais sonoros e as luzes rotativas. Portanto, este final da aula nós vamos falar nos sinais dos condutores, nos sinais sonoros, ok? E nos sinais, nas luzes rotativas, nos sinais luminosos de algo que alguns veículos têm. Por exemplo, a luz rotativa azul, que é para os veículos prioritários, e a luz rotativa laranja, amarela, para que tipo de veículos é. Portanto, é assim que vamos terminar a aula, ok? Em relação aos sinais dos condutores, nós já falámos algumas vezes, e falámos principalmente no MSR, certo? Que é importante haver a comunicação entre os condutores. Chegámos a falar em alguns métodos de comunicação que vocês falavam logo nos 4 piscas, que nós temos que chamar de luzes de perigo. Vocês falavam nos máximos, okay? Nos sinais de luzes. Só que, na altura, o que vocês tinham era uma ideia errada. Porque é que nós utilizamos os sinais de luz e porque é que nós utilizamos os sinais de perigo. Lembram-se dessa parte, certo? Em que eu dizia sinais de luz e vocês diziam que era para ceder a passagem, as luzes de perigo que era para agradecer, esqueçam isso, porque não é verdade, embora a maior parte utilize, mas não é, e no código da estrada não podem dizer isso, ok? Nem devem fazer isso. Portanto, os sinais de luzes é na mesma um método de comunicação, portanto vocês podem utilizar os sinais de luz, mas não é para alertar, por exemplo, que está lá a polícia ou é para dar uma passagem, é para tornar-nos mais visíveis, ou seja, eu estou aqui, estás-me a ver, por exemplo, à noite, às vezes uma passagem estreita, vocês alternarem os máximos com os médios, que é isso que é os tais sinais de luz, faz com que o outro condutor se aperceba que vocês estão ali. Então, é uma dessas situações. Assim como, por exemplo, as luzes de perigo. E posso-vos dizer que hoje eu fui fazer um exame de condução e uma das perguntas que o examinador fez no início do exame de condução prática foi onde é que se ligavam as luzes de perigo. Ou, aliás, ele apontou e perguntou o que era aquilo e a aluna respondeu luzes de perigo. E depois perguntou-lhe uma situação em que as temos que utilizar. E nós já falámos aqui. Caso de avaria ou de acidente, redução súbita da velocidade, ou seja, quando nós temos que fazer uma travagem mais brusca, ligamos as luzes de perigo para avisar os condutores que vêm atrás que o vamos fazer.
Portanto, são situações e são modos de comunicação. Assim como nós sinalizarmos todas as manobras. Vamos mudar de direção, vamos parar, vamos retomar a nossa marcha, temos que fazer o pisca correspondente. Temos que contornar um veículo mesmo, ou um obstáculo, mesmo que não tenhamos que utilizar a via de trânsito contrário. Temos sempre que sinalizar. Não é por aí que vai haver problema, ok? A não ser que percas o equilíbrio. Certo? Agora, tens de ter cuidado, não é? Com esse tipo de gestos e etc. Okay? Correto? Não é que, não estou a dizer que vai estar ali um polícia à tua espera a dizer, olha, tipo, estás multado. Okay? Vocês momentaneamente podem não fazer, tirar, mas aliás, por exemplo, imagina que o teu motociclo não tem sinal, que é isso que vamos falar agora, que é a parte, o que vamos acrescentar aqui é, por exemplo, se nos faltar um sinal luminoso no nosso veículo, nós momentaneamente e estritamente pelo tempo necessário a compormos o veículo, podemos substituir os sinais dos condutores, os sinais luminosos, o pisca, etc., por sinais manuais. E é essa parte que nós vamos falar agora aqui. Através de sinais manuais, momentaneamente e pelo tempo estritamente necessário a compormos a anomalia, imaginem que nós estamos a travar, mas as luzes de travagem do nosso veículo fundiram. Avariou. Tenho um problema nas luzes do meu veículo. Por um espaço reduzido de tempo, enquanto não compor ou em deslocação, por exemplo, para a oficina, eu posso, nesse instante, substituir esses sinais luminosos por sinais manuais. Por exemplo, fazendo este gesto aqui, não. Eu vou-te explicar. Normalmente, quando o veículo está incorretamente imobilizado, as pessoas ligam as luzes de perigo para tentarem justificar o estar ali, para tornar o veículo mais visível, mas sobretudo, muitas vezes, para dizer isto vai ser rápido, eu já vou arrancar. Mas isso, o teres as luzes de perigo, não te tira o erro que estás a cometer, porque estás parado ou estacionado num local em que não podes. Agora, se me disseres assim, o meu carro avariou, é uma das situações em que tu tens que estar com as luzes de perigo. Agora, estás estacionado em segunda fila que não o podes fazer, ligas as luzes de perigo, isso não é solução para o erro que estás a cometer. Agora, tornas o veículo mais visível, mas não apaga o teu erro. Fiz-me entender? Percebes? Portanto, depende de como a pessoa estacionou o veículo, se está estacionado corretamente. Agora, se está estacionado corretamente, mas ou porque avariou e está um bocadinho na faixa de rodagem, para o tornar mais visível, devemos estar com as luzes de perigo. Ok? Pronto. Para terminarmos, que é para também não irmos até tarde, e já vamos terminar na hora. Sempre que fazemos este gesto, ok? Pronto, vamos reduzir a nossa velocidade. Sempre que queiramos, então, dizer que vamos parar através de um sinal manual, fazemos, obviamente, pomos a mãozinha assim. Ao contrário, estamos a chamar, ou seja, desculpem, não está a chamar que ele não está a mexer, está esticado. Vamos mudar de direção à esquerda. Agora, no veículo assim, vamos mudar de direção à direita. É claro que num motociclo ou num velocípede podemos utilizar a outra mão. E agora sim, aquilo que eu estava a fazer já há bocado, pode avançar, pode-me passar, pode ultrapassar. Vamos facilitar a ultrapassagem. Ok? Portanto, isto só é um acrescentar a todos os sinais dos condutores que nós já falámos, que podem ser sinais luminosos, que podem ser sinais manuais, o agradecimento, por exemplo, que não está aqui, nós falamos quando falamos no MSR, certo? É outra das maneiras. Para terminar, e atenção que isto sai, os sinais sonoros.
a utilização dos sinais sonoros. Primeiro, devem ser breves, ou seja, pip, pip, não é pip, certo? Breves, pip, 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 ok? E depois, muito importante, dentro de uma localidade, só é permitido de dia e de dia só é permitido em caso de perigo iminente. Isto sai. Fora das localidades, não é obrigatório a sua substituição, ou seja, podem ser utilizados de dia e de noite. Em caso de perigo iminente, sempre que queiramos iniciar uma ultrapassagem, pip, pip, vou-te ultrapassar. E nas curvas, cruzamentos e lombas de visibilidade reduzida. Portanto, fora de uma localidade, podemos utilizar perigo iminente, início de uma ultrapassagem e nos locais de visibilidade reduzida. Dentro de uma localidade, só é permitido de dia e só em caso de perigo iminente. É claro que a exceção é os veículos de polícia e todos os veículos de prestação de socorro. INEM, ambulâncias, segurança prisional. Isto, anotem. Façam print, revejam a aula depois. Isto sai. Nunca poderão ser utilizados os sinais sonoros como forma de protesto. Nunca para reclamarem. E reparem, dentro das localidades, durante a noite, é obrigatório, que era aquilo que eu disse, a substituição dos sinais sonoros pelos sinais luminosos. Então, dentro de uma localidade, à noite, temos que utilizar os sinais luminosos em substituição dos sinais sonoros. Por exemplo, uma das tais situações em que podemos utilizar os máximos com os médios. Capisca? Sim ou não? Ora bem, deixa-me ver se eu vejo aqui a segunda, que já não me lembro. Segunda palavra-chave, número 54. 54. 54. 54. Ok? Não fujam. Não fujam. Vasco, daqui para um bocado já fica disponível a aula. Não posso fazer isso, desculpa. Ora bem, não fujam. Certo? Porquê? Bom estudo. Só para vos assustar. Bom fim de semana. Mandem dúvidas. Ok. Print de perguntas. Vão se preparando para a avaliação 1. Para a aula de revisões. Certo? E não parem de fazer testes de aulas para trás. Vão sempre relembrando para trás. Para vosso bem. E por favor, ainda peço por favor, é para o vosso bem, ainda vos peço por favor. Ok? E disponham-se. Se têm dúvidas, mandem as dúvidas. Ok? Obrigado por estarem aí. Desculpem lá algumas falhas. É sexta-feira, já estou cansado também. Sexta não, desculpa. Eu já queria que fosse sexta. É quinta. Ok? Portem-se bem. Pessoal das redes sociais, muito obrigado mais uma vez por estarem aí. Deixem comentários, façam like. Subscrevam o canal, ok? E obrigado mesmo por estarem sempre aí. E vocês, alunos, já sabem, cá dentro, ok? Disponham. Tchau.